Deus mostrou para esse homem o que vai acontecer nos próximos 7 anos. Ele mora na Espanha e teve um sonho e Deus falou para ele. Escuta esse testemunho. Oi amigos, Deus me avisou em sonho, onde mostrou que a tribulação se aproxima. Esse período de angústia, como nunca visto, verá de 7 anos que virá sobre toda a face da terra após o arrebatamento da Igreja de Jesus. No sonho, eu e minha esposa levávamos nosso filho ao parque. E enquanto ele brincava com outras crianças, eu conversava com os pais. Eu notei que o céu estava vermelho, misturado com roxo e azul. O céu ficou muito turbulento. Eu fiquei admirado com as cores do firmamento e os redemoinhos que se formavam no céu. Também vi que as estrelas estavam caindo. Algumas avançaram em fila, outras giraram, e não havia estrela no céu que não se movesse. As potências dos céus foram comovidas, como diz a Escritura. Eu estava surpreso. E eu olhava para os outros para ver se viam, e parecia que eles não conseguiam ver. Estamos acostumados que as estrelas não se movam, mas no meu sonho todas se moviam, tiravam de cá para lá, tremiam, iam em filas, voltavam, como um redemoinho de um espetáculo dos céus. Aconteceu que começaram a surgir enormes naves, bem alto nos céus. Naves de combate e de guerra. Pareciam naves espaciais como as dos filmes. E no sonho disseram: são as potestades, são espíritos malignos celestiais, cientes da futura tribulação, que sabem que a tribulação está prestes a começar e estão se preparando para dar início a esse período de sem precedentes, no início do império da besta anticristo e o dia da ira de Deus. E havia muitas naves de guerra imensas, parecidas com naves espaciais, mas sentia-se que elas eram demoníacas, que eram poderes muito poderosos, que operam nos céus e que estavam se movendo para provocar esse terrível período sombrio e amargo da história humana, que é a profetizada, que é a tribulação profetizada em Daniel, profetizado pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, profetizada no Apocalipse. Olhei novamente para os pais, as crianças e as famílias que estavam conosco no parque. E parece que ninguém prestava atenção ao céu, apenas eu e minha esposa éramos conscientes. O sonho mudou. Percebi que a próxima cena era o início da tribulação. E eu vi multidões muito violentas, agredindo brutalmente os cristãos que ficaram, os que perderam o arrebatamento. E eu vi essas multidões furiosas e possuídas, com tochas, com espadas, com facas, com machados, com paus, procurando os cristãos perdidos para matá-los. Porque eu vi que Satanás e o anticristo convenceram todos a odiar e desprezar os cristãos. E eu vi os cristãos deixados, reprovados, sem santidade, por mundanos, por não viverem dedicados a Jesus, por não seguirem o Evangelho, por ouvir música pagã, por fazer tatuagens, por fornicar, por assistir pornografia, por usar roupas imorais, por falar palavrões, por ter namorados ou namoradas pagãos, etc. Por não agradar ao Senhor Jesus, por não orar e ler a Bíblia todos os dias, não buscarem a plenitude do Espírito Santo, eles os abandonaram. E eu vi que eles estavam apavorados, escondendo-se dessas turbas furiosas que só queriam a morte deles. E no sonho eu vi que esse grupo, que mais perdeu o arrebatamento e mais entrou na tribulação, eram jovens e adolescentes. Fiquei muito triste ao vê-los. Estavam aterrorizados. Eu vi que as multidões, a maioria delas, foram mortas, massacradas com grande violência, só porque eram cristãs. Mas havia alguns outros que os transformaram em prisões ou cadeias improvisadas. Hoje eu sei, eu os vi cavar um buraco e prender uma pessoa espancada lá dentro, cobrindo com uma escada para impedi-la de sair. E eles colocavam uma escada em cima e a cobriam para que não pudessem sair. Eles agarravam os cristãos, batiam neles, amarravam-nos e os jogavam em esgotos e colocavam pedras em cima dos esgotos. E eu vi uma adolescente de aproximadamente 16 anos de idade, que perdeu o arrebatamento porque era rebelde, porque seus pais eram cristãos. Mas ela não obedecia, vivia uma vida perdida. Em desobediência ao Rei Jesus, ela não ouvia seus pais. A trombeta soou e eles a deixaram. Essa menina me deixou muito triste ao vê-la sendo espancada, maltratada, amarrada. Eles fizeram um buraco no chão e a colocaram no buraco e a cobriram com uma cerca. Porque queriam que ela morresse de fome e sede. Eles queriam torturá-los, não apenas matá-los. E depois matá-los. Foi tão terrível. Vi tantos jovens, vi tantos adolescentes deixados para trás. Isso machucou meu coração. É o grupo etário que mais vai se perder no arrebatamento da Igreja de Jesus. E eles estão em famílias cristãs. Têm o Evangelho acessível. Mas Satanás nos iludiu, os escravizou, capturou, utilizando seus companheiros. Usando, e é horrível. E o sonho acabou. E eu senti fortemente de Deus que esse é meu papel, coletar a humanidade, que a tribulação e a grande tribulação, esse período de 7 anos do domínio do anticristo, tempo de sofrimento sem igual, que ocorrerá imediatamente após soar a trombeta do arrebatamento da igreja. E a tribulação está para começar, está próximo, vem logo. Prepare-se, vivendo em santidade, consagrando-se, amando a Jesus mais do que tudo, sem deixar de ler a Bíblia, sem parar de orar, buscando a plenitude do Espírito Santo, pregando o Evangelho, cantando louvores, praticando jejum, vestindo-se com pureza, falando palavras santas, ouvindo música pura, vendo com quem anda, que filmes assiste,
cuidando dos olhos, boca, ouvidos, ser achado puro quando a trombeta soar. O Senhor Jesus vem. Vi também no sonho que outros cristãos tentavam tirar a vida daqueles que os descobriram, e também iam avisar as multidões para que os amotinassem e os matassem. E eu vi que cristãos, ao perceberem que foram descobertos em seus esconderijos, tentavam raptar ou eliminar seus descobridores, que os iam entregar às multidões que tinham a marca da besta e que adoravam o anticristo e sua imagem. E quando acordei, eu senti fortemente este versículo de Apocalipse, capítulo 13, verso 10, que diz: se alguém leva em cativeiro, vai em cativeiro. Se alguém mata a espada deve morrer. Aqui está a fé e paciência dos santos. Senti que no sonho Deus mostrava que não é sua vontade, que se alguém ficar na tribulação por ser morno, assassine para que não o assassinem, ou sequestre para evitar ser denunciado às autoridades do anticristo. Devem ser mártires. Aqui está a fé e paciência dos santos. Prepare-se em Jesus para ser considerado digno de escapar do que virá no arrebatamento, e que possa ficar em pé diante do Filho do Homem em sua vinda. Vocês vão ver pessoas que nos seus canais de YouTube, nos seus canais, gravando ao vivo, tendo parada cardíaca e caindo e morrendo. Marque bem que eu estou falando, porque Deus está dizendo assim: eu estou de pé na terra. Acabou a brincadeira. Vocês vão ver no mundo político muitos poderes políticos que estão já com papel na mão para poder prejudicar a igreja, para poder assinar leis malditas para prejudicar a família, a igreja. Deus está dizendo: a caneta cai da mão e o coração para. Deus vai limpar no mundo político, marque bem. Vocês vão ver também nos altares das igrejas, nos departamentos das igrejas. Vocês vão ver irmã regendo um ciclo de oração e de repente dá um surto nela, ela cai, infarta e morre na hora. Acabou a brincadeira. Vocês vão ver pastores pregando no altar, derramando, dizendo que a unção está descendo, a glória está chegando, mas vocês vão ver eles passando mal e caindo nos altares e morrendo. Ei, 2025 vai ser o ano da limpa. 2025 vai ser o ano do grito. Família vai gritar. Quando eu profetizei no meio do ano que 2025 ia ser o ano do grito, todo mundo ficou assustado. Meu Deus, é outra doença que está vindo. Vai vir outra pandemia aí. Não estou dizendo que não vai escapar não, mas o que vai acontecer é pior do que a pandemia. Do nada vai infartar alguém, vai cair. Do nada, querido, a pessoa vai ter um surto, vai cair na rua, vai cair no metrô, vai cair regendo na igreja, vai cair no grupo de obreiro, vai cair, querido. Deus está dizendo: acabou a brincadeira. Do nada vai estar no carro, vai dar, como diz, um apagão, vai ter uma parada, o carro desce de rebanceira abaixo, morre pastor, morre família. Do nada a camarada está na moto, vai se chocar numa pedra, vai se chocar, o carro bate. Deus está dizendo: eu vou limpar o altar da minha igreja. A sujeira é grande, mas eu vou limpar. Chegou o tempo de Deus levantar homens, levantar mulheres, levantar cantores, levantar pregadores. Deus está levantando uma nova remessa de homens e mulheres de Deus para mudar o evangelho de Cristo e o nome dele ser glorificado.